A gente vai falar sobre casa, a gente vai falar sobre família, da porta para dentro. E aqui é uma conversa íntima, uma conversa de quatro paredes, uma conversa de sala, uma conversa, eu e você, a gente conversando aqui sobre a nossa casa. Primeiro, qual é a nossa definição de família? É qualquer pessoa com vínculo familiar. É o pai, é a mãe, é o filho, é o irmão, o marido, a esposa, os avós, os netos, os tios, os sobrinhos. Eu acredito que não importa, e assim, é importante você ouvir isso. Não é como é a sua família. De repente é a família mosaico, o pai que vem de outro relacionamento, o filho que vem de outro relacionamento, é uma mãe que não planejou, mas aconteceu o divórcio, você está criando os seus filhos, é o pai que está criando os filhos, é a avó. Não sei como é que é a sua família, a constituição da sua família, mas você é importante, a sua casa é importante e é uma palavra para você. É para você também, casal, é uma palavra para a gente. E eu acredito que um lar equilibrado não acontece por acaso, é uma escolha. E eu gosto desse texto, de Neemias capítulo 4, verso 14, ele fala para a gente lutar, a gente realmente abraçar uma luta em favor da família. Fiz uma rápida inspeção, as palavras de Neemias. Imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, não tenham medo deles. Aqui o contexto, deixa esse texto aí, o contexto é Neemias, ele está num projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém, e aqui quando ele está construindo, ele está sofrendo vários ataques. E aí ele convida as famílias, e aí ele diz o seguinte: não tenham medo deles, do caso dos inimigos, lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Não sou do ponto de vista de que a gente sempre luta, é maligno, é Satanás. Não é sobre o diabo, não é sempre valorizar o que o diabo fala. Mas literalmente, gente, nós não podemos fugir desse ataque maligno sobre as famílias. A gente não pode fugir desse ataque do inimigo contra os lares. E se tem uma coisa que o diabo sabe muito bem, quando ele atinge o lar, ele atinge a gente. E você interno, você sabe muito bem quantas pessoas disseram: não, nós estamos juntos, vamos aqui, e depois que acontece isso, depois você está nessa situação e você procura aqueles amigos, muitos deles nem mais respondem, muitos deles abandonaram você, mas o ambiente que não lhe abandonou foi sua família. A minoria, pode ser até que tem alguns que digam o seguinte: até minha família abandonou, mas a grande maioria pode concordar comigo que foi a sua casa, a sua família. É uma avó que orava por você, é a sua esposa que ainda não lhe abandonou, é o seu filho que ainda acredita em você, é o seu pai, é a sua mãe, é um irmão seu que ainda acredita em você. Neemias fala: lutem pelas suas casas, lutem. Como eu disse, um lar equilibrado não acontece por acaso, é uma escolha nossa. Nessa batalha, quem ficar parado de forma passiva, achando que o tempo e a vida vão se encarregar de construir uma família sólida, colherá apenas frustração, mãos na massa e avante com essa luta. Nessa mensagem, vamos descobrir como viver da porta para dentro, segundo o plano de Deus. Isso dará 3 etapas para você. Vamos traçar um paralelo com a construção de uma casa física. Assim como uma casa pede fundamento, muros e cobertura, também nós iremos conversar sobre fundamento na qual ela precisa ser baseada, muros que a protegem e a cobertura que envolva. E eu quero que você vá comigo no livro de Mateus capítulo 7, versos 24 e 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é comparado com um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. E aí ela fala: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, Lógico que a casa nesse texto é símbolo da vida humana. A nossa vida espiritual precisa estar estabelecida na rocha que é Jesus. Mas a gente pode pegar esse texto e também aplicar sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. E o convite de Jesus é construir a nossa casa sobre a rocha. É construir a nossa casa sobre a rocha. E ele diz que se a gente construir a nossa casa sobre ele, a rocha, e se a gente ouvir a sua palavra e praticar a sua palavra, nós estamos construindo na rocha. Lógico, gente, que um fundamento, ele pede muitas coisas. Tem areia, tem pedrisco, tem cimento, até a gente construir uma base, um fundamento. Construir a casa não é uma coisa muito fácil, porque a primeira coisa que eu quero que você perceba, se a gente está falando em fundamento, um lar fundamentado, 3 coisas que eu quero que você perceba numa construção, num fundamento. Primeiro, você precisa entender que a sua casa pode estar fundamentada, você pode decidir fundamentar a sua casa em opiniões humanas, areia, ou na palavra de Deus, que é a rocha. Em opiniões humanas ou na palavra de Deus, que é a rocha. Eu me lembro muito bem que na construção desse templo aqui, nós estamos em Fortaleza, na CC Videira Sul. Eu me lembro que durante a construção eu sempre estava por aqui, mas me chamou muita atenção o tamanho do alicerce. Era uma vala enorme. Nós temos várias colunas sustentando esse prédio aqui, mas era uma vala enorme. Eu me lembro que eu tirei foto e eu disse: vou guardar isso aqui para mim. E eu conversando com os engenheiros: rapaz, é isso mesmo? Eles disseram assim: você não tem noção, assim, é isso mesmo. E aí eles me disseram o porquê dessas colunas e o tamanho delas. Porque eles fizeram um teste de solo. Presta atenção, teste de solo, estudo do solo, para entender o fundamento. O que é um teste de solo? Profissionais vêm e eles avaliam o solo. E eles furam determinados lugares no solo. Para quê? Para saber que tipo de fundamento vão usar. Que tipo de alicerce eles vão usar. Gente, nós temos solos diferentes. A minha casa é diferente da sua. O meu lar é diferente do seu. Tem situações da minha vida e na sua vida, lutas na minha vida e na sua vida diferentes da sua. Nós temos solos diferentes, mas o fundamento é o mesmo. Qualquer construção vai precisar de um fundamento sólido. Qualquer construção. E aqui uma coisa muito importante: o tamanho do fundamento determina o tamanho da construção. O tamanho do fundamento, a construção é proporcional ao tamanho do fundamento. E aí a minha pergunta para você: qual a sua referência? Qual o seu padrão de construção? Se nós estamos dizendo, é uma conversa aqui nossa, qual o padrão que você tem usado? E aí a minha pergunta é: será que aquilo que você está vivenciando na sua casa, talvez você está vivenciando dentro da sua casa situações, porque o seu padrão é diferente. O seu padrão é o padrão do mundo. O seu padrão é um padrão totalmente fora da palavra de Deus. Qual o padrão que você
está seguindo para construir a sua família? E qual tem sido o padrão comportamental desse mundo? Quais são os valores desse mundo? Os valores dessa sociedade, ou seja, princípios da sociedade que a gente vive hoje é egoísmo, individualismo, competição, desrespeito, abuso, violência doméstica. A palavra de Deus, ela tem princípios e valores que a gente precisa lutar. Não terceirize, mãe, não terceirize a educação do seu filho. Pai, você precisa tomar uma postura dentro da sua casa com relação ao seu lar. Qual é o seu padrão? O padrão que você usa para educar os seus filhos, para disciplinar os seus filhos? Qual é o padrão que você usa para o seu casamento? Qual é o padrão que você usa para a sua alma? Qual é o padrão que você usa dentro de casa? Jamais eu quero lhe apontar, eu não posso jamais apontar para você interno e dizer que nós somos melhores, que eu sou melhor do que você. Pode ser que eu não tenha cometido as mesmas coisas que você cometeu. Diante de Deus, eu estou em processo, você também. Mas deixa eu te falar uma coisa, não seria a falta de padrão que levou você onde está? E não é o momento de você parar agora e começar a dizer o seguinte: só vai ter chance para você, escuta, só vai ter chance para você se você mudar o teu padrão. E não é qualquer referência, qualquer padrão, é o padrão da palavra de Deus. Se você quer mudança na sua vida e dentro do seu lar, no relacionamento com seus pais, os seus irmãos, seus filhos, eu não sei qual é a tua condição, a sua esposa, você quer um padrão diferente? Então, escute a palavra de Deus. Hoje eu vim aqui para dizer o seguinte: se a gente quer construir uma casa, essa casa, ela precisa passar pelo padrão da palavra de Deus. Livro de Colossenses, capítulo 3, 18 a 21, diz o seguinte: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém, a quem está no Senhor. Como convém, é uma vida de quem segue Jesus. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Obedeçam os seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não se desanimem. Em resumo, aqui fala sobre honra e amor, amor e honra. E quando se tem filhos, disciplina pela palavra de Deus. Mulheres e homens, tratem-se com respeito e sujeição mútua. Filhos, honrem seus pais e pais, tratem seus filhos com amor. O que fugir disso, gente, é padrão do mundo e não padrão de Deus. 1 João, capítulo 2, verso 18 em diante, não precisa colocar, 10 em diante, ele diz assim, que esse mundo, os fundamentos desse mundo, os valores desse mundo, aí ele fala concupiscência, ou seja, desejo desordenado dos olhos, da carne, a concupiscência da carne, a soberba da vida, e aí ele diz assim: quem segue esse padrão vai passar, mas aquele que fala, que segue, aquele que é estabelecido na palavra de Deus, na vontade do Senhor, permanece para sempre. Jesus fala sobre a construção de uma casa. Tudo bem, mais uma vez, é uma casa espiritual, mas a gente pode trazer o mesmo padrão. Ei, gente, nós precisamos construir a nossa casa debaixo do padrão de Deus e não da opinião dos outros. Ei, começa a avaliar o que está acontecendo na sua casa. Por que os relacionamentos estão desse jeito? Por que as coisas não estão bem afinadas? Por que acontece o que está acontecendo? Ei, o que está acontecendo em você? O que está acontecendo na tua vida? Pare para pensar. Pare para pensar. A sua referência é a base da sua construção. A sua referência é a base da sua construção. Se a nossa referência, se o nosso padrão for a palavra de Deus, Jesus garante para essa construção
que nós teremos paz, nós teremos alegria, nós teremos longevidade, nós teremos longa vida. E embora tenhamos crise, embora tenhamos problemas, embora tenhamos aflição, embora venhamos a passar problema, mas ele diz assim: essa casa não vai cair. Embora a gente venha errar, embora a gente venha tropeçar, embora a gente venha pecar, mas deixa eu te falar uma coisa: se é construído debaixo do padrão de Deus, Deus vai nos transformar, Deus vai nos acalentar, Deus vai segurar a nossa vida, Deus vai, eu tenho absoluta certeza, isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para você que está comigo online, isso vale para você interno, isso vale para todas as pessoas. Um padrão, o padrão de Deus garante transformação, garante uma casa diferente, garante um lar diferente. A segunda coisa, fundamento que a gente tem que lutar, um fundamento que a gente tem que buscar. Primeiro, padrão de Deus. O segundo, construímos a nossa casa fundamentada no passado que vivemos, areia, ou no futuro que desejamos, rocha. No passado ou no futuro que desejamos. Embora nossos pais tenham dado e continuem dando o melhor deles em nossa criação, todos recebemos uma bagagem emocional de nossos pais, coisas boas e coisas não tão boas. Todos somos criados observando um determinado modo de ser família. E aqui é preciso uma decisão para romper com ciclos antigos, e escuta isso aqui, e não transformar nossos traumas familiares em nossas histórias familiares. Não transformar nossos traumas familiares em nossas histórias familiares. Talvez você venha de um lar marcado pelo abuso do álcool, pelo descontrole emocional, pela inconstância financeira, pela futilidade nos valores ou pela violência verbal, psicológica. Mas você não precisa ser a mãe ou o pai que você teve. Lembre-se que Jesus redimiu você para uma nova história. Eu amo 1 Pedro capítulo 1, verso 18, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos à sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Vocês foram redimidos pelo sangue de Jesus. Eu vivi num lar, graças a Deus, nossa família, nós somos em 4 irmãos, meus pais, graças a Deus, minha casa tem um nível bom. Eu digo que não fomos uma família perfeita, mas uma nota boa, passamos por média. E embora meu pai fosse aquela pessoa carinhosa, 6 horas da manhã, ele acordava ali, tomava, saía, se preparando para o trabalho, ele passava em todos os filhos e beijava e abraçava. Mas meu pai tinha um problema de ira. Embora esse carinho, os pais dele veio do interior, uma vida muito difícil, carregava, todos nós. A Nenê está aqui comigo, nós não somos perfeitos, embora nós fizemos o máximo com nossos filhos, lógico que transmitimos alguma coisa que não foi boa. Carregamos também da mesma forma, também meu pai, carrego muitas coisas boas, mas uma coisa que eu decidi quando ele estava lá nas suas crises de ira e gritava e às vezes quebrava uma coisa ali lá em casa, eu dizia o seguinte, eu me lembro muito pequeno, dizia assim: nunca vou repetir isso do meu pai. O amor à palavra, graças a Deus, o amor à igreja, graças a Deus, o espírito voluntário, meu pai foi voluntário vida toda dentro da igreja, isso eu carreguei. Mas eu me lembro muito pequeno, eu vendo aquela situação, de assim, eu nunca vou levar isso para minha casa, eu não quero levar isso para o meu casamento. Mais uma vez, eu não sei qual foi a tua experiência, Você pode decidir hoje aqui, fazer uma coisa, decidir
construir a tua casa no futuro que você deseja. Você pode decidir aqui construir a tua casa no futuro que você almeja. Ei, todos nós temos passado, gente, todos nós temos coisas, mas graças a Deus que é passado. E o Evangelho de Jesus, escuta aqui, o Evangelho de Jesus não tem a proposta de causar amnésia na nossa vida. O Evangelho de Jesus, ele tem muitas coisas que o Evangelho quer alcançar. Uma das coisas que o Evangelho de Jesus Cristo faz é fazer com que cicatrizes do nosso passado sejam curadas. O Evangelho de Jesus jamais vai implantar amnésia, mas o Evangelho de Jesus tem poder de, no nosso passado, e cicatrizes que estão abertas, ele curar. E o que é que vai acontecer? Eu vou olhar para essa cicatriz. Ela não dói mais, ela está curada, mas eu vou aprender com ela. O Evangelho de Jesus faz com que o nosso passado seja perdoado, mas o nosso passado, ele não vai ser esquecido. Eu olho e eu vou aprender. Ei, que aquilo que aconteceu, aquilo que passou, aquilo que nós vivenciamos, possa nos ensinar. Mas isso não venha determinar o nosso futuro. O nosso futuro vai ser o quê? Eu olhar para o meu passado e saber que ele está perdoado e que a partir de agora, em Cristo Jesus, eu posso construir um futuro, um lar fundamentado naquilo que eu espero. Eu acredito nisso. Ei, gente, isso a gente precisa lutar, isso a gente precisa decidir. A conversa hoje aqui é para a gente fundamentar, colocar o alicerce do padrão de Deus, o alicerce da palavra de Deus, o alicerce daquilo que queremos construir daqui para frente. Queremos construir um futuro que o alicerce, a rocha, a palavra de Deus, o padrão de Deus possa produzir na nossa vida essa casa que não vai ser daquilo que aconteceu no nosso passado, mas aquilo que daqui para frente, o futuro que eu espero. Ei, eu sei que doeu o abuso, eu sei que doeu o alcoolismo, eu sei que doeu as desavenças, eu sei que doeu, com certeza deve ter, com certeza esse divórcio, com certeza essa injustiça. Mas deixa eu te falar uma coisa, ei, eu tenho absoluta certeza que você hoje pode decidir não ser o seu passado, mas construir a tua casa em um futuro maravilhoso, porque há poder no nome do Senhor Jesus. O fundamento do padrão de Deus, o fundamento daquilo que eu quero construir para o meu futuro, e o fundamento, eu preciso escolher entre o egoísmo ou o amor. Egoísmo, areia, amor, rocha. O terceiro fundamento que precisamos analisar é se estamos construindo a nossa casa baseado no amor ou no egoísmo. Colossenses capítulo 3, verso 14, ele fala de uma coisa muito interessante. Ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. Ele diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, ou seja, o vínculo. Gente, somente o amor é capaz de unir o diferente. E aí a gente precisa decidir. Amar, como diz 1 João 3,18. Amar não apenas de palavra, mas em ação. E aí o que é o amor? Ei, gente, o amor é o que tira nosso foco de nós mesmos e nos faz servir, e nos faz servir ao outro. O egoísmo sempre nos faz pensar: o que o outro pode fazer por mim? O amor nos faz pensar: o que eu posso fazer pelo outro? A gente precisa lutar na nossa casa pelo padrão de Deus, pela referência da palavra, pela referência de Jesus, os nossos relacionamentos, a nossa criação, o nosso casamento. Ei, e eu não sei qual é a formação do teu lar, a tua casa, irmão com irmão, filho com pai, pais com filho, avós, tios, a nossa casa, no parâmetro da palavra de Deus, mas também o nosso lar fundamentado no amor.
O amor é redentor. O amor é transformador. Em um mundo individualista, marcado por uma cultura de violência, ódio, somente quem ama consegue edificar famílias saudáveis. E aí, gente, eu mais uma vez, né, a gente completou 36 anos de casado, e eu vejo eu e a Neném, a gente é muito diferente. Criamos nossos filhos o mesmo amor, mas lógico, os dois são pessoas diferentes. Nós somos lá em casa em 4, e agora minha filha, agora não, né? Já quase 15 anos casada, tem meu genro, que é um filho maravilhoso, tem netos. São pessoas diferentes dentro da nossa casa. Gente, se a gente estiver no padrão de Deus, se a gente escolher construir o nosso lar baseado não em tragédias, em decepções, em coisas do nosso passado, mas construir num futuro, na esperança que nós temos em Cristo Jesus de um futuro maravilhoso, mas também nós temos que fundamentar o nosso lar debaixo do amor. E aí, mais uma vez, eu falei da minha casa, nós somos diferentes, mas é impressionante, gente. Impressionante quando a gente fundamenta a nossa vida no amor, na perspectiva do amor. O amor vai me levar a olhar coisas boas do outro. O amor na perspectiva do amor, o amor vai tirar o melhor da outra pessoa. Mas também o amor vai fazer com que eu dê o meu melhor para outra pessoa. O egoísmo vai construir o quê? O que o outro deve fazer para mim. A culpa é do outro. Eu não vou fazer porque é ele que tem que vir. É ele que tem que pedir perdão. É ele que tem que se vir. Eu já dei demais. Eu já fiz demais. Eu já acrescentei demais. Agora eu estou para receber. É eles que venham dar. Isso é o egoísmo, gente. Na perspectiva do amor, nós vemos coisas boas. Na perspectiva do amor, a gente consegue perceber que o diferente é uma forma da gente construir algo muito maior. Gente, o amor faz com que a gente perceba que é no diferente. Porque eu sou diferente da minha esposa, dos meus filhos, e porque somos diferentes, construímos algo muito maior. Aquilo que não tem na Neném, tem nos meus filhos. Ei, mas eu só vou conseguir entender essa perspectiva se eu estiver cheio do amor de Deus. A outra coisa que o amor de Deus faz é com que a gente possa enxergar a autorresponsabilidade. O que é que cabe eu fazer? O que é a minha parte? O que é que eu tenho que fazer? A outra coisa que o amor faz, ele não... Jamais. Quando a gente anda, quando a gente constrói, fundamenta no amor, a gente vai perceber uma coisa interessante, que o amor não exige troca. Não exige troca. Não exige troca. A construção do nosso lar terreno, a construção da nossa casa terrena, precisa passar pelo alicerce do padrão de Deus. O fundamento do padrão de Deus. O fundamento de construir na esperança de um futuro e não num passado cheio de rancor e de decepção. Um fundamento de construir debaixo do amor e não do egoísmo. Se a gente está falando da casa terrestre, como construir, pastor? A minha casa espiritual. O senhor falou sobre casa terrestre, mas a minha casa espiritual. Eu tenho uma notícia para você. Se a casa terrestre é fundamentada no reino de Deus, você precisa tomar uma decisão para você entrar na casa de Deus, na família de Deus. A Bíblia diz uma coisa interessante. Ela fala uma coisa interessante. João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É crer e receber. O convite para você participar da família de Deus. O convite para você construir a tua família terrena, a gente falou. Mas toda a construção da nossa família terrena passa pela decisão de eu construir, de entrar na família de Deus. Se Deus falou ao seu coração hoje como entrar na família de Deus, creia e receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Creia e receba.
Celebre você que um dia já entregou tua vida para Jesus. Celebre você que você já decidiu por Jesus. Celebre você que diz, pastor, graças a Deus. Antes eu tinha um padrão, hoje o meu padrão é de Deus. Antes eu construía debaixo de uma condenação e não ia para canto nenhum. Hoje eu sou perdoado e eu vejo um futuro maravilhoso. Pastor, graças a Deus, por causa de Jesus, eu posso perceber como é importante amar, como é importante servir, como é importante o amor dentro da minha vida.